sou historiadora, né? E na historiografia, nesse campo de pesquisa que eu me dediquei, a gente aprende que nunca, jamais, em hipótese alguma, uma história se repete. Então, algo nunca vai acontecer de novo, por mais parecido que seja. Quantas pessoas falam, nossa, acho que a gente está prestes a viver um contexto de guerra, porque em época tal era assim, e está muito parecido. Pode estar muito parecido, mas nunca vai ser igual. E aí eu me baseei muito nisso para dizer que a gente nunca é a mesma coisa, né? Eu acho que diariamente a gente está se reconstruindo a partir do que a gente é. E aí, enquanto eu questiono a desconstrução, foi muito no momento, na época do meu TED Talk ali, assim, que eu estava analisando como as pessoas estavam se afirmando muito como pessoas desconstruídas, evoluídas espiritualmente, evoluídas no contexto social, evoluídas enquanto indivíduos, mas na maioria das vezes elas não conseguiam se distanciar da essência delas, e de fato elas nunca vão conseguir. Então eu acho que quando você se depara com um processo de reconstrução, é quando você assume e reconhece seus erros do passado, das suas individualidades. Eu não falo só de contexto social, né, porque eu acho que quando a gente fala de reparar erros, não estou querendo dizer que, se você era uma pessoa considerada preconceituosa, hoje você evoluiu e se desconstruiu. Eu acho que você se reconstruiu nesse contexto. Mas eu não falo só disso, eu falo também da nossa essência, das nossas características pessoais. Se você antes era uma pessoa engraçada e hoje você é uma pessoa mais ríspida, isso significa que você se reconstruiu a partir de quem você era. A partir daquilo que você já tinha para si, você entendeu que você podia ser muito mais. E, acima disso, você construiu outras camadas, mas sem desconstruir aquilo que já aconteceu, porque a gente não consegue apagar as nossas memórias, né? Claro que, hoje em dia, a gente tem alguns processos de apagamento, adoecimentos, a gente tem também os aplicativos que fazem que a gente exclua vídeos, imagens, mas muita coisa que a gente queria esquecer, a gente não consegue ainda, né? Então, acho que a gente não consegue se desconstruir suficientemente. Você já viu O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças? Não. É um filme que é muito curioso, com Jim Carrey, e que ele se apaixona por uma menina, se apaixona muito, e daí eles terminam. E daí ele passa por uma empresa e a empresa apaga ela da memória dele. Apaga, assim, só que daí mostra o processo e ele vai tentando escondê-la em memórias da infância para manter ela ainda naquele momento. E muito curioso quando você fala, por exemplo, das redes sociais, do poder da gente apagar e editar essa história. Quando às vezes a pessoa termina um relacionamento, ela vai lá, arquiva todos os posts. Nossa, que profundo isso. Você trouxe uma profundidade para um ato que parecia estético. Sim, sim. E eu acho que a gente faz isso sem nem se dar conta, né? Eu acho que são coisas que estão tão inseridas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente não percebe como constantemente a gente está construindo e apagando memórias. Eu falo isso porque, na maioria das vezes, eu acho que existem algumas coisas que eu queria muito retirar da minha mente. Por exemplo, recentemente eu tive na universidade em que eu estudei. Eu fui convidada para fazer parte de um simpósio com outros ex-alunos para falar com os atuais alunos do curso de História do porquê eles poderiam trabalhar com a área e como eles poderiam trabalhar na área de História para além da sala de aula. E aí foi dentro da universidade que foi um ambiente extremamente complicado para mim por diversas questões, até porque foi ali que eu passei por um dos maiores processos de mudança física na minha vida, então ali eu me desgastei muito. E eu queria muito apagar essas memórias. Eu queria muito não ter que lembrar disso e guardar só as coisas boas. Mas eu não consegui. E aí eu fui tentar revisitar a minha galeria de fotos e acho que por um acaso dos algoritmos, acabou me recordando, para eu estar próximo do local em que eu estudava, de uma foto daquela época. Não sei se já aconteceu com vocês, do tipo, essa memória do dia tal, há 3 anos tal, nesse lugar. E eu falei assim, nossa, eu acho que eu era feliz ali, apesar das memórias ruins, eu acho que tinha algo em mim que ainda eu não queria apagar. Então eu acho que eu poderia reconstruir essa memória de outra forma.